Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa correção de prova. Bom, nesse momento a gente vai comentar, né? Eu vou comentar brevemente algumas questões. Algumas foi eu que escolhi, outras foram vocês que enviaram. E vou falar um pouquinho também sobre a prova, né? De modo geral. Quem acompanhou a minha última correção, né? Quem acompanhou a última correção viu que eu acertei algumas das questões aí que iriam cair na prova, né? Eu cheguei a comentar, olha, vai cair isso. E a prova de português, a prova de interpretação de textos em língua portuguesa, ela não muda. O que eu posso afirmar a vocês que muda de uma edição para outra é o grau de dificuldade da prova. Né? Eu ouso dizer que, em relação às provas anteriores, eu achei essa prova de português mais fácil, né? Mais fácil do que as outras provas. Ah, mas caiu alguma coisa de diferente? Não, o próprio nome, né, nas edições anteriores, quem tem acesso às provas anteriores aí, já percebeu que anteriormente vinha prova de língua portuguesa. Agora é interpretação de textos em língua portuguesa. Qual que é a diferença? Bom, quando delimita aqui interpretação de texto, eu tiro, né, das possíveis questões aqueles aspectos relacionados à gramática, né, questões que envolvam apenas a gramática ou apenas a sintaxe, né, e me concentro nas questões de interpretação. No decorrer do curso, nós trabalhamos esse conceito de interpretação, né, diferenciar o compreender o texto do interpretar o texto. Quem já participou, né, participou de algumas das edições, sabe a diferença, percebe a diferença, tem as suas peculiaridades, a interpretação e a compreensão, e aqueles que estão chegando agora, no decorrer do curso, verão e acharão um caminho mais curto aí para responder. Então, de modo geral, vocês perguntaram, né? As pessoas perguntaram lá no grupo, até de forma privada, o que eu achei da prova. Achei mais fácil. E nada diferente das provas anteriores. Então, no decorrer do curso, falo, olha, não é só acompanhar a parte teórica, é importante que vocês resolvam exercícios, é importante que vocês busquem as provas anteriores. E é fundamental. Quem fez isso comentou, nossa, professora, parecia a mesma coisa. E é a mesma coisa. Os textos mudam um pouquinho, mas o que eu falei na última aula? É uma questão perguntando a ideia central do texto, outras onde vocês deverão interpretar e observar ali peculiaridades referentes às citações do texto, e alguma outra questão que é um conteúdo pertinente à sintaxe, né, que é a análise de conectivos, mas sem aquelas nomenclaturas desgastantes, né? Oração, subordinada, adverbial, causal, por exemplo. Mas perceber que há uma relação de causa e consequência entre dois termos, né? Entre duas partes de um texto e por aí vai. E foi exatamente isso que caiu. Então, vamos lá, né? Estamos aqui na primeira questão. Então, eu coloquei a referência pequenininha, tá, gente? Só por uma questão de layout mesmo, mas lá na prova tá bem visível, tá bonitinho aí. Então, essa estrutura, ela é muito, muito popular, digamos assim, né? Uma estrutura conhecida aí de vocês, que é analisar 3 informações a partir do texto. E que tipo de informações são essas? Observem aí, sejam feitas as seguintes afirmações acerca das citações ou referências utilizadas no texto. O que eu falei? Toda prova de português tem compreensão, tem interpretação e vai ter aquela questãozinha que vai se referir, de algum modo, a estrutura do texto acadêmico, nesse caso, as citações. Questões, né, como essa não são novidades. Então, eu falo para vocês voltarem lá, né, volte alguns anos e façam as provas de 2017, por exemplo, vocês vão se deparar com várias questões assim. Observem aí, em 2017. Então, vamos ao texto. Um debate antigo, mas que continua provocando muitas inquietações no meio acadêmico, é a relação entre teoria e prática.
Na área de administração, esse debate está sob forte influência da noção de impacto da pesquisa. Um dos pontos de discussão acerca do impacto da pesquisa está baseado em uma percepção de que a teoria está descolada da prática e que a prática deve ser protagonista no trabalho acadêmico em administração. A minha posição é que teoria e prática são interdependentes e devem constituir uma simbiose. Eu li sem me referir aí às citações e foi proposital, tá, gente? Para vocês perceberem como que o texto é enxuto, né? E o que dilata, o que dá uma percepção ampla, grande aí para o texto é exatamente a quantidade de citações. Exatamente a quantidade de citações. Então, vamos lá, vamos comentar essa questão, vamos entender aqui. O item 1 diz: Bispo 2020 e 2021b, citados na última frase, são trabalhos do próprio autor do texto. Bom, eu até coloquei aqui, olha, a referência um pouquinho maior, né? Essa referência está lá na prova, viu, gente? Quem não fez a prova e não viu a prova, tá lá. E é verdade. De onde, né? Quem produziu? De quem é essa fala, né? São independentes e devem constituir uma simbiose. Estão ouvindo agora? Depois me dá um ok aqui se vocês estão ouvindo. A tela ficou preta, eu vou compartilhá-la novamente. Ok. Deixa eu encher a tela aqui, ficou melhor. Estão vendo a tela direitinho?
Perfeito. Perfeito. Então, comentamos aí brevemente. Deixa eu só dar uma. Pode deixar que eu comento a segunda de novo. Então, aqui no segundo caso, né, por que, que ela está inadequada? Esse debate antigo se refere a todas as referências da caixinha de azul, e não apenas a última, né, que traz ali o 1989. É uma questão boa para pegar o candidato desatento, né? Ele vai lá no 1800 não, né? 1989, vê, percebe ali a referência mais antiga e marca, né? E inocentemente marca ali essa alternativa. Bom, e por fim, o terceiro item, impacto da pesquisa, expressão encontrada na segunda e na terceira frase, é um conceito definido por diversos autores. Então, vamos lá. Na área de administração, esse debate está sob forte influência da noção de impacto da pesquisa. Então, a noção, tá? Olha, vou utilizar a mesma palavra do texto. Noção, hein? De impacto da pesquisa, ela foi estudada, ela pode ser encontrada, discussões acerca da noção de impacto da pesquisa, ou até reflexões acerca da noção, tentativas ali de delimitar o impacto da pesquisa, foi feito, né, foram feitas, estão disponíveis no trabalho de todo esse pessoal aqui, né? Bispo, gente, se eu falar o nome errado, por favor, me perdoem. Dável, né? Bispo de novo, Donovan, Edward, Miger, Macintosh, Sanders, Guimarães e mais um outro aqui, né? E lá na terceira frase, um dos pontos de discussão acerca do impacto da pesquisa está baseado em uma percepção de que a teoria está descolada da prática. E tem mais dois autores aí. Então, esse impacto da pesquisa é um conceito definido por diversos autores. Então, esse Donovan está lá? Sim, está. Melo Pedroso está lá? Não, não está. Melo e Pedroso, eles discutiram acerca de quê? A discussão acerca do impacto da pesquisa e sua fundamentação, né? E a reflexão de que teoria e prática estão descolados. Então, Melo e Pedroso não está ali no meio desse pessoal, né? E o Nobel, cadê o Nobel? O Nobel está lá embaixo, né? E que a prática deve ser protagonista no trabalho acadêmico em administração. Também está fora da discussão, né, do conceito. Na verdade, o item 3, ele traz a palavra conceito, mas o texto ele é bem... ele traz com a palavra noção de, né? Noção de e conceito são coisas diferentes. Eu tenho noção disso e o conceito disso. São caminhos aí completamente diferentes. Fica também essa pequena observação. De modo que, dentre as três alternativas aí, a mais adequada, né, é o item 1. Apenas a primeira está adequada, apenas a primeira está correta. Bom, essa questão não é, né, se analisarmos, não é uma questão difícil, né, é uma questão tranquila de acertar. Mas por que é uma questão tranquila de acertar, gente? Para quem pratica, tá? Se vocês pegarem, começarem a estudar hoje, pegar todas as provas de português e forem retrocedendo até 2016, em todas as provas, vocês vão encontrar uma questão parecida com essa, onde vocês devem observar, onde vocês devem retomar as citações. O que vai mudar? Ao invés de analisar três alternativas, como nós encontramos aqui, como nós observamos aqui, vocês encontrarão 5 alternativas, aquele modelo tradicional, né, de questão, onde vocês vão, onde é necessário observar e analisar tudo. Então, é a única mudança. Então, tem alguma dúvida? Querem fazer alguma consideração em relação a essa questão? Podem fazer. Eu estou aqui, tá? Eu vou só
passar para o outro item e olhar as pessoas que me mandam dúvidas de forma privada. Então, na sequência aí, questão 2. Deixa eu ver aqui. Se tem. Não tem. Então, em sequência aí, vamos lá. Além de virtudes morais individuais, outro construto desenvolvido se refere às virtudes morais organizacionais ou virtuosidade. Apesar de sua estrita relação, os conceitos de virtude moral e virtuosidade não são idênticos. O primeiro se refere ao indivíduo, enquanto o segundo à organização, ao que se pode ser externamente verificado. Dessa maneira, há escalas de virtudes morais em âmbito individual e outras em âmbito de grupo e organizacional, como as revisitadas por Dawson, né, e outros autores aí. Este artigo limita-se a investigar escalas de virtudes morais em âmbito individual, isto é, relacionadas às características de um único indivíduo, deixando as escalas de virtuosidade para uma futura pesquisa. Então, esse é o texto. O que esse texto quer da gente? Assinale a alternativa que analisa corretamente o sentido de palavras ou expressões no texto. Então, vamos lá. Eu vou direto na certa e depois a gente comenta as que estão inadequadas. Ele quer uma análise correta. Então, a expressão lá no finalzinho, a expressão virtude moral na segunda frase corresponde a virtudes morais individuais na primeira frase. Então, percebam aí. Além de virtudes morais individuais, outro construto desenvolvido se refere a virtudes morais organizacionais, ou virtuosidades. Os conceitos de virtude moral e virtuosidade não são idênticos. Ele tenta, né? Ele mostra, olha lá, além da virtudes morais individuais. Outro construto se refere às virtudes morais outro construto desenvolvido se refere às virtudes morais organizacionais ou virtuosidades. Então, aqui ele traz dois conceitos que se referem e no desenrolar, no desenvolvimento do texto, ele vai mostrar diferentes sentidos, diferentes significados dessas palavras, dessas expressões. Então, essa aqui traz uma análise correta dessa frase, tá? Por isso que ela está adequada. Rapidamente aí, pelo que consta na terceira frase, existe uma virtuosidade do grupo, a qual é distinta da virtuosidade da organização. Olha lá. Dessa maneira, há escalas de virtudes morais em âmbito individual e outras em âmbito de grupo e organizacional. Então, não são virtuosidades diferentes, são escalas de virtudes que têm ali as suas divergências. Então, tá aí explicado, né? Essa é bem fácil confundir. É de se observar, convém observar especificamente aqueles que estão chegando, que estão prestando o exame pela primeira vez, que sempre vai ter uma questão que eu falo que é a questão fácil de errar. É aquela que vai pegar o candidato desatento ou vai pegar aquele candidato que faz uma leitura muito superficial da questão. Né? Então, fiquem atentos aí.
A expressão virtude moral se refere tão somente ao grupo de indivíduos e às organizações. Essa não precisa nem comentar, né? Ela é tão restritiva, tão limitada, tão generalizante, que a gente não consegue nem considerá-la como adequada. A palavra construto, da primeira frase, não é sinônimo da palavra conceito na segunda frase. Olha que interessante, né? É um recurso, agora abrindo um parênteses aqui e falando de produção escrita, a gente demonstra, o candidato, melhor dizendo, né? Ele demonstra o conhecimento, o domínio da escrita, o conhecimento através do vocabulário. A gente percebe, né, a qualidade da escrita pelo vocabulário. Então, vamos lá. Outro construto desenvolvido se refere às virtudes morais organizacionais, né? Os conceitos, sim, são termos que se relacionam, né? Tem gente que não gosta da palavra sinônimo, mas são dois termos que se relacionam, que têm significados próximos, por isso que ela está errada, né? E por fim, a letra A, como apontado na última frase, não há análises individuais em pesquisas que contam com dados de 2 ou mais indivíduos. Olha que confusão que eles arrumaram aqui, né? Quer ver? Cadê? Este artigo limita-se a investigar escalas de virtudes morais em âmbito individual. Escalas, né? Então, muito cuidado aí com o vocabulário, com as semelhanças, dentre outros detalhes aí. Então, comentada a questão, item 2, eu vou deixar aqui que comentaremos as questões 3 e 4, que se referem ao mesmo texto, que é sobre educação financeira. Muita gente falou que achou essa questão difícil, né? Mas não é uma questão difícil. O problema aqui, né? O problema aqui, a penúltima, claro. O problema aqui nessas questões 3 e 4 é que tem se comentado muito, tem se discutido muito sobre educação financeira, né? E o problema, um malefício, digamos assim, da prova de português e também da prova de analítico, né, da qual falaremos daqui a pouco, é você trazer os conhecimentos externos, né, aquilo que não está no texto, que é do seu conhecimento, para o texto, para analisar, para discutir o texto. Então, tá aí o problema. Deixa eu voltar aqui. Analisar a penúltima novamente. Então, a penúltima seria aqui essa que está acima da correta, né? Pelo que consta na terceira frase, existe uma virtuosidade do grupo, a qual é distinta da virtuosidade da organização. Bom, então vamos lá na terceira frase, ó. Dessa maneira, há escalas de virtudes morais em âmbito individual e em outras em âmbito de grupo e organizacional. Então, o que ela está dizendo? Olha, existe o que a alternativa diz é que as virtuosidades são distintas. E o que o texto, o que o artigo está dizendo é que as escalas de virtudes é que são distintas. Olha, há escalas de virtudes morais em âmbito individual e outras em âmbito organizacional. Então, eu tenho escalas de virtudes individuais e escalas de virtude em âmbitos de grupo e também em âmbitos organizacionais. Então, tá aí a diferença. Ele coloca, né, existe uma virtuosidade, como se fossem virtuosidades diferentes. Na verdade, é a mesma coisa. A escala das virtudes é que se modifica, né, nos níveis individual, grupo e organizacional. E aqui, essa penúltima, ela delimita bastante, né? Isso mesmo. E é um detalhezinho que acaba confundindo, né? Daí, né, reitero a importância de praticar, a importância de resolver questões. Quando se torna um hábito, né, quando vocês se acostumam, se adaptam aí com essas questões, vocês vão ver que é absolutamente simples, né? Elas vão parecer simples, vocês vão passar aí com muita tranquilidade por essas pequenas maldades das questões, digamos assim.
Então, vamos lá. 3 e 4. Esse é o texto da educação financeira. Bom, eu queria fazer uma observação sobre essa questão, né? Muita gente falou que achou difícil. Dois aspectos que eu concordo com vocês que dificultam um pouco a resolução dessa questão. Aqueles que fizeram a prova, não sei se perceberam muito bem isso. O primeiro é como esse texto apareceu. Né? As frases estavam muito soltas, ficou parecendo uma informação diferente uma da outra, né? Na verdade, conta-se aí como primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto parágrafo, mas são quase que tópicos frasais, né? Cada parágrafo com uma única frase. Alguns candidatos se confundiram com isso, né? E o segundo aspecto é como se tornou trivial falar sobre educação financeira, né? Todo lugar que a gente liga a TV tem educação financeira, as escolas, especificamente as escolas privadas, né? Tem tratado muito desse assunto, tem se falado muito sobre educação financeira também. Então, trazer os conhecimentos externos para essa prova é um caminho perigosíssimo. Então, por favor, não façam isso, né? O texto aqui, ele tem a sua soberania, né? Ele é absoluto. Então, muita atenção. Vamos lá. No enunciado primeiro para depois ler o texto. A ideia principal do texto é a de quê? Bom, a ideia principal do texto. Na nossa última edição, no nosso último curso, em todas as aulas de português, eu respondi, né? Eu comentei a uma questão como essa. É uma figurinha super repetida. E a ideia central do texto, né? Eu recebi essa pergunta, eu achei muito bem elaborada. Qual que é a diferença do tema para a ideia principal do texto? Essa pergunta é sensacional. O tema é: de que trata o texto? Qual que é o assunto desse texto? Bom, o assunto, né, já dei o spoiler aqui, já falei aqui, o assunto é a educação financeira. Então, esse é o assunto, esse é o tema do texto. O tema é sempre uma coisa ampla, tá? E é uma coisa, quando a gente fala, pergunta, qual que é o tema do texto? Quando você responde a essa pergunta, é algo absolutamente amplo e amplo de maneira tal que ninguém consegue produzir um texto que vai abarcar todos os aspectos do tema, certo? Então, o tema é sempre algo muito amplo. E por vezes até bem genérico. E, né, chama a atenção de vocês, vai ter uma alternativa lá que ela vai estar assim, né, ampla e genérica, que não é a resposta certa. Agora, a ideia principal do texto, ou a tese do texto, a premissa principal do texto é: qual aspecto do tema será debatido nesse texto? Então, nesse caso, né, nesse contexto aqui dessa questão, qual que é o tema do texto? Educação financeira. Mas dentro de todo o assunto educação financeira, né, que vocês concordam comigo que é um assunto muito amplo, o que vai ser tratado? O que esse autor vai discutir a respeito desse assunto? Então, aí está a diferença entre tema e ideia principal. E a ideia principal, ela também vai ser uma resposta ampla, uma resposta genérica, mas não em relação ao assunto. Vai ser a resposta mais ampla em relação ao texto. É aquela que vai condensar mais adequadamente tudo aquilo que está no texto. Esse é o conceito de ideia principal do texto. Então, aqui, né, uma outra observação que veio de vocês mesmos, é que as questões, né, há muito tempo isso não acontecia, questões 3 e 4 com o mesmo texto. Quem já deu uma olhada nas provas anteriores deixa eu ver, 2020 para trás. De 2020 para trás, eu tenho essa estrutura de prova. Depois, as edições virtuais elas foram erradicando aí, colocando um texto curto para cada detalhe, para cada questão, um texto mais curto para um aspecto, para uma habilidade diferente. E nessa edição voltou. Tem gente que acha mais fácil, isso vai de cada um. Mas vamos lá, vamos ler esse texto e vamos descobrir qual que é a ideia principal. A educação financeira deve começar em casa. Viver com menos do que se ganha é o primeiro princípio.
Sem dúvida, indivíduos menos favorecidos têm mais dificuldade de poupar, pois sua renda é completamente comprometida com o consumo do básico. Mas, mesmo nestes casos, é possível ensinar algo, fazendo em vez de apenas falar. Por exemplo, você pode não conseguir poupar, mas pode mostrar para seus filhos que seus gastos estão dentro de um orçamento, colocando-os em um papel à vista deles. Muitos pensam em criar uma poupança para o filho antes de fazerem a própria. Isso não lhes ensina o quão importante é ser independente financeiramente. É muito difícil para uma criança entender que o que você está fazendo para ela é para o bem dela, se você mesmo não faz para você antes. Esse dinheiro poupado vai virar consumo assim que a criança puser a mão no dinheiro, pois talvez você não fez poupança e consumiu todo o dinheiro que ganhou. Sem dúvida, o melhor é deixar para uma criança são os valores que ela aprendeu com o comportamento dos pais. Bom, então, texto lido. Percebam que é um texto absolutamente simples, né? Sai, assim, completamente daquele contexto ali, daquela ideia do acadêmico. E uma linguagem tranquila. E vamos à ideia principal. Bom, já sabemos que o tema, né, o assunto tem a ver com a educação financeira. A ideia principal, por sua vez, ela vai abarcar, ela vai tratar ali da educação financeira no âmbito familiar, alguma coisa relacionada à família, relação de pai e filho. Então eu já sei que algum desses itens vão aparecer lá na resposta. Mas vamos analisar essas respostas e vamos perceber qual delas é capaz de condensar o máximo de informações possíveis a respeito desse texto. Então, sigamos aí. Eu vou comentar a adequada primeiro, tá? E depois eu comento as demais. Vocês viram que eu destaquei aqui várias partes do texto e todas elas, né, elas linkam, elas se relacionam de alguma maneira com a alternativa correta. Percebam aí, a educação financeira deve começar em casa através do comportamento dos pais. Por que essa é a resposta certa? O texto já começa, né? A educação financeira deve começar em casa. E aqui, quando ele vai desenvolver essa ideia, ele considera que algumas pessoas vivem de um nível tão básico, têm recursos tão básicos, né, tão poucos, que elas não conseguem poupar. Mas já que eu não posso ensinar para o meu filho que é importante poupar, eu posso ensinar para ele sobre a importância de ter um orçamento, de cumprir aquele orçamento, né? E é o que ele vai discutindo. E, além disso, né, através desse exemplo, ele está ilustrando que isto também é educação financeira, né? Deve começar em casa através do comportamento. O que é esse comportamento? Mostrar, exemplificar, falar, né? Ele ainda defende que, poxa, o filho não vai entender porque se o pai não fez para ele mesmo, né? Não é bom para o pai, não vai parecer bom, não vai parecer agradável aí para o filho. Então, conseguir aí juntar aí quando fala comportamento dos pais é o mostrar, né? É mostrar que às vezes fazer uma poupança para o filho não é ensiná-lo sobre educação financeira, né? Pelo contrário, você está meio que na contramão ali, tratando do consumo mesmo, do gastar dinheiro. Então, temos aí essa alternativa. Ela ampla, né? Vou repetir isso inúmeras vezes para que, na análise das demais, vocês sejam capazes de perceber a diferença. Então, sigamos aí. A primeira diz o seguinte: deixar poupança para os filhos é uma prática equivocada dos pais. Assim como essa, muitas outras terão algum tipo de relação com o texto, tá? Todas elas vão se relacionar com o texto, mas não vão refletir a ideia principal do texto. A ideia principal desse texto não é afirmar, não é sustentar a ideia de que deixar a poupança para os filhos é um equívoco. Fala disso? Fala, mas não apenas disso. Ele vai muito além dessa parte. Esse é um aspecto limitado do texto, ok? A segunda diz o seguinte: viver com menos é o primeiro princípio da educação financeira. Observem aí, né? Traz
aspectos do texto, informações que eu posso, de certa forma, encontrar no texto, mas de uma maneira totalmente diferente, né? Que não se relaciona ou que não se conecta diretamente aí com o texto, com a ideia principal do texto. A quarta, é importante ser independente financeiramente. Olha para vocês verem. Eu falei que sempre vai ter uma alternativa que é genérica em relação ao assunto. Eis, né? Olha ela aí. Fala, olha, é importante ser independente financeiramente. Tem a ver com educação financeira? Tem. Né? Posso dizer que ela tem alguma coisa a ver com o texto? Sim, de maneira muito sutil, até que tem sim. Mas ela não representa, ela não traduz a ideia principal do texto, certo? E, por fim, a definição do orçamento, quando colocada à vista dos filhos, é uma forma de educação financeira perfeitamente, totalmente pertinente, se confrontada, se relacionada com o texto. No entanto, ela não reflete a ideia principal, ela é um aspecto do texto, ela é uma informação que está contida no texto, né? Usei até uma linguagem matemática aqui agora, né? Mas não reproduz, não traduz aí a ideia principal. Então, questão comentada, um texto fácil, uma questão fácil, mas eu sempre reitero isso aqui, um dos grandes desafios da prova da ANPAD é o tempo. Então, quem chegou nessa questão com pressa não viu essa facilidade, não viu essa simplicidade. Por isso, adaptem-se aí a essa questão, fazendo, praticando exercícios. O fazer exercícios, vocês vão se acostumar com a questão e a prática aprimora. Com o passar do tempo, vocês vão responder a questões como essa mais rapidamente. Né? Então, vocês vão fazer uma melhor gestão de tempo. Então, estudar para a prova da ANPAD não é apenas organizar as matérias ali e fazer exercício com quantidade. É importante que periodicamente vocês parem ali e façam uma boa gestão do tempo de vocês. Então, sigamos aí para a questão aqui, olha, na sequência, né? Essa aqui, estou perguntando sobre a ideia principal. A questão 4 é essa aqui. Como as alternativas são muito grandes, né? A informação de cada alternativa é muito grande, eu coloquei 3 num slide e 2 na outra, mas eu vou comentar todas elas. Esse é o enunciado que, durante o curso, eu recebo mais questões aí parecidas com ele. E é uma estrutura de questão antiga. Se vocês pegarem lá, tipo, 2013, vai ter uma questão assim. Ela deu uma sumidinha ali pelos meados de 2020, as primeiras provas do virtual, logo no início da pandemia, também não apareceram, mas elas estão voltando. Nesse ano, todas as edições, pelo menos uma, estava lá disponível. Então, vamos lá. Vou ler o enunciado, olha. Assinale a alternativa que analisa corretamente a atitude do enunciador com base nas marcas linguísticas utilizadas no texto. Ai, que tipo de questão que é essa? Uma questão de gramática? Bom, vocês vão analisar a estrutura das orações e perceber a intenção comunicativa do autor. Né? É uma questão excelente, onde, a partir dela, vocês vão compreender com mais qualidade, vão compreender mais amplamente as linhas argumentativas gerais de um texto. Né? Não é só compreender, interpretar a informação de um determinado texto, não é simplesmente, não se limita ali a analisar se é uma análise positiva ou negativa a respeito de um assunto, né? Que tipo de discussão está sendo tratada ali? Isso também é pertinente. Que tipo de atitude o autor tem em frente ao assunto? Usei a palavra atitude porque é o termo mais recorrente aqui nessas alternativas. Então, é bem interessante, tá? E é uma questão recorrente. Essa, ao meu ver, demanda um pouco mais de tempo, né? Nós sempre buscamos, a nossa primeira leitura de qualquer coisa, ela está sempre em busca
da informação, a gente se concentra muito na informação. Mas vocês, futuros, né, mestrandos, doutorandos, é importante que, além da informação, vocês percebam a perspectiva do autor, né? Para que vocês adequadamente utilizem lá no trabalho de vocês, que o autor A tem uma análise positiva, tem uma atitude positiva em relação a um determinado conceito, ou uma atitude negativa em relação a um determinado conceito. Então, vamos lá, vamos comentar cada uma dessas questões. Sigamos aí. O enunciador tem uma atitude conivente com a baixa educação financeira dos menos favorecidos, como se evidencia em tem mais dificuldade de poupar, pois sua renda é completamente comprometida com o consumo básico. Eu até coloquei ali, né? Eu destaquei em amarelo, sem dúvida, indivíduos menos favorecidos têm mais dificuldade de poupar, sua renda é comprometida com o consumo do básico. Bom, o problema dessa alternativa está justamente nessa atitude conivente. O que é ser conivente? É concordar, né? É aceitar, é acatar. Essa construção, ela não evidencia isso. Ele está apenas afirmando, e afirmando de maneira bastante categórica, né? Sem dúvida, indivíduos menos favorecidos têm dificuldade de poupar, né? E explica por que ele tem dificuldade de poupar. Então, essa atitude, ela não é conivente, não há uma conivência, não tem nenhuma palavra aqui que indica conivência por parte do enunciador. Que fique claro isso aí. Então, não há conivência. A segunda, o enunciador tem uma atitude desconfiada em relação às poupanças recebidas dos pais, pois os filhos não dão valor ao que eles próprios não fizeram, como se evidenciam em esse dinheiro poupado vai virar consumo assim que a criança puser a mão. Pois, né? Aí lá só completando. Talvez você não fez poupança e consumiu todo o dinheiro que ganhou. Então, tem essa afirmação é pertinente ao texto? Mas é uma atitude desconfiada? Não, né? É um elemento que ele utiliza para a construção da sua argumentação e para evidenciar que educação financeira não se limita a ensinar o seu filho a poupar. A educação financeira no âmbito doméstico, no âmbito familiar, não se restringe, não se limita a ensinar o filho a poupar. A educação financeira é muito mais que isso, é ensinar sobre orçamento, sobre prioridades, né, sobre organização do dinheiro que entra, né, naquela família, que é administrado por aquela família. Então, não há nada de desconfiado aí, né? É um elemento para a construção da argumentação. Sem dúvida. Perdão, deixa eu ler a alternativa primeiro. O enunciador tem uma atitude positiva, embora hesitante. Essa é muito boa. Em relação aos valores transmitidos de pai para filho, como se evidencia em, sem dúvida, o melhor a deixar para uma criança são os valores que ela aprendeu com o comportamento dos pais. Então, é o finalzinho. E aqui no finalzinho ele utiliza, né, uma atitude positiva, embora hesitante. Se tivesse só positiva, facilmente poderíamos aceitar como adequada, embora hesitante. Bom, não tem nenhuma hesitação, né? Pela segunda vez ele utiliza a expressão, ele utiliza o sintagma sem dúvida. Sem dúvida, indubitavelmente, inquestionavelmente, o melhor a deixar para uma criança, então não há nenhuma espécie de hesitação aqui, né? Como eu disse a vocês, como as alternativas são grandes, eu coloquei 3 em uma e a outra tá, as outras 2 estão aqui, né? Vamos a elas. Então, a quarta, ó, tá de verdinho, já sabem que é a correta, né? O enunciador tem uma atitude prescritiva em relação à educação financeira, conforme se evidencia no uso da palavra deve, primeiro parágrafo, e na expressão sem dúvida, o melhor a deixar no último parágrafo. Olha que interessante, uma atitude
prescritiva. Ai, professora, sim, prescritiva, de prescrição médica mesmo, né? Como se fosse. Se utilizássemos aqui um vocabulário da aula de português mesmo, né? Um modo quase imperativo, né? Por que não dizer imperativo? O imperativo, ordem, pedido, sugestão e conselho. Então, ele está sendo prescritivo, ele está aconselhando, ele está indicando que, primeiro aspecto, a educação financeira deve começar em casa, né? E lá embaixo, sem dúvida, o melhor é deixar a fazer. Ele é bem o autor do texto, né, tá lá embaixo pequenininho, tem na prova, assim, um tamanho melhorzinho, tá, gente? É porque nessa questão a autoria aqui não interferia tanto na resolução. Mas, ao longo do texto, ele é bem prescritivo, né? Ele começa, olha, a educação financeira deve começar em casa, sem dúvida, indivíduos menos favorecidos, né? O tempo inteiro ele tem esse comportamento, essa atitude prescritiva mesmo, de aconselhar, de indicar, né? Por que não dizer de recomendar ali um determinado comportamento. Então, vamos lá. A última, o enunciador tem uma atitude negativa em relação à criação de uma poupança para os filhos quando se trata de indivíduos menos favorecidos, né? Aqui são duas coisas completamente diferentes, né? Primeiro, ele afirma que as pessoas menos favorecidas têm mais dificuldade de poupar. Se elas têm dificuldade de poupar, provavelmente nem poupam, né? Então, quando ele atitude negativa em relação à criação de uma poupança para os filhos, ela é geral, não apenas em relação àquelas pessoas menos favorecidas. De maneira geral, ele não acha adequado criar uma poupança para os filhos, né? Ele deixa isso muito claro. Essa última, ela está errada porque ela pegou duas informações de parágrafos diferentes, né, de construções argumentativas diferentes e agregou. Então, comentamos aí, deixa eu ver, acho que eu não coloquei todas numa só, não, porque senão a letra ia ficar muito pequena. Mas as questões que abordam o aspecto linguístico, né, o lado linguístico aí, né, da gramática mesmo, elas são assim, né, e bem com cara de questão de interpretação, é você perceber, como eu disse, qual que é o posicionamento do autor em relação àquilo que ele está discutindo, que é uma habilidade fundamental. Ao meu ver, é uma habilidade fundamental para qualquer leitor, né? Especificamente para quem vai escrever, para quem vai elaborar aí uma dissertação. Então, comentamos aqui as questões de português, passaremos agora às questões de raciocínio analítico, né? Eu vou correr aqui pelos chats, ver se tem alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, eu peço também, por favor, que vocês deixem. Eu vou olhar aqui no privado e no WhatsApp também, para que possamos começar aí com o raciocínio analítico. Quem tem alguém assistindo que fez a prova, que achou difícil, pode comentar também. Tem as perguntas de raciocínio analítico, eu estou separando aqui para responder todas elas. Ok. Bom, então, passando aqui, né, para as questões de raciocínio analítico. Bom, raciocínio analítico, né, para quem perguntou aqui, a dica é a mesma, é fazer exercício. Tem a parte teórica de raciocínio analítico? Tem, né, mas o próprio edital fala que estudar pela parte teórica não garante que você vai conseguir responder às questões da prova. Então, é importante que vocês façam o exercício,
busquem, né, as provas anteriores também. A prova de raciocínio analítico, ela se manteve assim. A prova de português passou por algumas transformações ao longo do tempo. A prova de analítico não, né? São enunciados diferentes, né? São maneiras diferentes de analisar, né? De avaliar, melhor dizendo, a capacidade de um candidato estabelecer suposições e fazer inferências, de analisar e observar estruturas argumentativas. Então, isso é feito através de enunciados, de proposições um pouco diferentes. E o que mudou ao longo do tempo? Né? As proposições de provas anteriores para cá, algumas priorizou o candidato perceber a conclusão de um texto, ou se um argumento fortalece e enfraquece, isso que foi mudando. Mas os enunciados são basicamente os mesmos. Então, de 2015 para cá, podem fazer todas as questões, né? Podem acompanhar aí todas as questões que vocês estão no caminho certo, estão estudando no caminho certo. Pode parecer repetitiva a minha fala, mas é uma prova que exige muita atenção, né? E também sendo, mais uma vez, repetitiva, o grande inimigo aí da prova de analítico é o tempo, né? Da prova da ANPAD, de modo geral, o tempo é um grande inimigo, é pouco tempo, muitas questões, e o tempo médio para cada questão é muito pequeno, né? Então, atenção aí. Quanto mais vocês resolverem isso em casa, né, vocês praticarem isso em casa, melhor vai ser a gestão de tempo de vocês. Gestão de tempo na prova da ANPAD é importantíssimo. Né? Não é só conhecer, dominar os conteúdos. A boa gestão de tempo ela é fundamental. Mas vamos lá, vamos às questões. Prova de raciocínio analítico é extensão da prova de português? Nunca. Nunca foi, nunca será. Né? Na prova de português, vocês trabalham no âmbito da interpretação da informação. Aqui, esse processo de interpretação, ele também ocorre, né? Mas o objetivo da disciplina de raciocínio analítico é trabalhar com a argumentação, tá? Trabalhar ali com um argumento ser válido ou inválido, ele sustentar ou não uma ideia, né? Esse é o caminho do raciocínio analítico. O raciocínio analítico, ele meio que aguça ali a criticidade do candidato, né? Ele fica com a intenção ali é que a argumentação, a maneira como ele enxerga o argumento, as estruturas argumentativas, fique cada vez mais apurada, né? Esse é o objetivo. Mas, né, vamos lá, então, vamos lá, questão aí por questão. Antes de ler cada uma das questões, tá? Eu vou ler o enunciado e depois passo para o texto. É só uma estratégia didática para que vocês conheçam melhor essa prova, né? Na resolução, nos estudos de vocês em casa, não há necessidade de fazer isso, né? Tem candidatos que se sentem confortável, outros não. Então, não tem necessidade. Bom, vamos lá. O texto acima apresenta várias fragilidades, inclusive em seu pressuposto de que participar de uma reunião e ministrar uma aula sejam equivalentes ou equiparáveis. Gente, o texto que está dizendo isso, hein? Para além disso, também apresenta uma aparente contradição na argumentação do narrador. Assinale, perdão, a alternativa que evidencia essa aparente contradição. A parte mais importante desse enunciado é assinale a alternativa que evidencia essa aparente contradição. Né? Ele já traz ali, ele já fala que o texto é problemático. Como que eu sei disso? O texto acima apresenta várias fragilidades. Aqui eu já sei que é um texto com problemas na sua argumentação, né? Na sua construção, digamos assim. Então, vamos ao texto, né? E vamos aí
perceber as suas fragilidades. Em todas as reuniões pedagógicas ocorridas durante a pandemia, os professores reclamavam de que estavam usando para o trabalho a internet e o telefone pessoal, e de que não poderiam fazer nada para melhorar o ensino remoto, pois era obrigação do governo fornecer-lhes todo o material de trabalho. Compreendo as alegações, são justas, mas, mais uma vez, fugia à mira do profissional, o maior interessado e afetado por todo o processo, o aluno. Para mim, as reclamações eram reclamações infundadas, pois, quando fazíamos as reuniões por meio do Google Meet de forma virtual, nenhum colega reclamava, afinal, era conveniente não se deslocar até a escola. Então, tá aí o texto e, voltando ao enunciado, o texto apresenta várias fragilidades, inclusive em seu pressuposto de que participar de uma reunião e ministrar uma aula sejam equivalentes ou equiparáveis. Essa é a base para construir o argumento dele, né? Porque na hora da reunião virtual eu não preciso deslocar, não preciso me trocar, não gasto combustível. Então é um contexto muito confortável. Mas na hora de dar aula, né? Eu estou usando a minha internet, o meu celular, o meu computador, eu não recebi nenhum subsídio para isso. Então, por que na hora da reunião também, né, não levantar esta pauta? Basicamente isso que ele quis dizer aqui no enunciado, né? Então, ele quer uma contradição aí presente no texto. E ele dá uma boa dica aqui no começo, né? Eu vou direto na alternativa correta, e depois vamos às demais. Se entendemos que as alegações dos professores constituem suas próprias reclamações, é incoerente que sejam justas e, ao mesmo tempo, infundadas. Bom, qual que é a reclamação do professor? Está lá no começo. Estavam usando para o trabalho a internet e o telefone pessoal. Para o trabalho, qual trabalho esse? Eu vou utilizar o termo docência aqui, né? Para a docência, para o dar aula, para o ministrar a aula. Então, essa era a reclamação do professor. Porém, na hora da reunião pedagógica, digamos assim, essa reclamação ela não se evidenciava. Então, qual que é o aspecto que esse autor, né? Qual que é a contradição? Não é a reclamação do professor apenas, é que a reclamação do professor, ora, ela é incoerente, ora ela é justa, né? Ora ela é infundada ou até mesmo incoerente. Qual que é a incoerência? Usar o meu computador e a minha internet para uma reunião pedagógica que eu deveria ir à escola, sem problemas. Usar quando que ela é justa? Usar o meu, né, quando que ela é justa, não. Quando que ela ocorre novamente? Usar o meu telefone, né, a minha internet, perdão, e o meu computador, né, ou telefone para dar aula é problema. Então, diz, olha, se entendemos que as alegações constituem suas próprias reclamações, ou seja, que sejam verdadeiras, é incoerente que sejam justas, né? Então, não é justo. Por que não é justo? Na hora da reunião, ok, na hora de dar aula, não. Mas, ao mesmo tempo, infundada. Por que para um é bom e para outro é ruim? Essa é a contradição da argumentação. A partir da resposta correta, eu respondo uma pergunta que acabou de chegar aqui para mim, que o que seria essa contradição, né, dentro da argumentação? A contradição é exatamente isso, é você perceber que um determinado argumento ele tem duas perspectivas de análise. No caso desse texto, que é a reclamação do professor quando ela é infundada e quando ela é pertinente, né? Quando ela é justa e quando ela não tem fundamento. Então, essa é a contradição, essa dualidade, esses caminhos diferentes que a argumentação pode tomar. Então, aí reside a incoerência. Então, rapidamente as demais. É interessante destacar aqui, mencionar aqui, que
as demais elas vão de algum modo se relacionar com o texto. Então, vamos lá. Se o maior afetado por todo o processo educacional é o aluno, é contraditório pautar a argumentação sobre o ensino remoto na perspectiva dos professores. Tem relação com o texto? Tem, né? Mas foge um pouco ao que se propõe, a discussão proposta ali no texto. Né? A narrativa revela que os professores, em tempos de pandemia, mais reclamavam da falta de apoio do governo do que se atentavam aos desafios do ensino e aos interesses do aluno. Essa aqui é perigosa, porque fora do texto ela funciona. Quando eu digo que ela funciona, não que eu concorde, mas que é uma discussão, né? Era uma pauta, digamos assim, que muita gente levantou, né? Uma discussão que muita gente propôs, né? Pela narrativa, os professores apresentavam uma postura ambígua quanto ao trabalho remoto. Gostavam das reuniões virtuais, mas não se dispunham a melhorar o ensino remoto. Olha como que essa também é perigosa. Ela começou muito boa, né? Uma postura ambígua. Gostavam das reuniões virtuais, mas não se dispunham a melhorar. Quando essa parte não se dispunham a melhorar o ensino remoto, é que está problemática, né? Eles percebiam a lacuna quando o foco, digamos assim, era a docência, tá? Então, aí que está o erro. Acho que alguém me sinalizou em relação a essa alternativa aí. A primeira, se é conveniente não ter de se deslocar à escola, a narrativa não conduz à conclusão incoerente de que não há motivos para os professores reclamarem das condições de ensino remoto. Faz sentido, de certa forma, mas me perguntaram sobre essa também, porque não pode ser ela. Porque ela não abarca os dois lados da discussão. Qual que é o lado A? A reunião online, ok. Né? Qual que é o lado B? O problema ser evidente na hora de dar aula. Né? Então, essas são as duas perspectivas. Então, muita atenção aí na leitura, observando que não é uma questão difícil, né? Mas quando não é difícil, né? Quando tem um aluno que sempre fala, professora, não é difícil. Quando você corrige, não é difícil. Quando você vai lendo devagar, exatamente isso. A leitura atenta facilita muito o processo. Né? É importante lembrar que com o treino vocês vão conhecendo, vocês vão dominando essa prova e vão ter uma facilidade maior para respondê-la. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Então, questão de número 2. Bom, questões que trazem diálogos, né? Também são muito comuns na prova da AMPAD. Então, chama a atenção de vocês aqui. Não é novidade, vira e mexe, né? Posso dizer que em quase todas as edições, a julgar por 2021 apenas, em todas as edições tinha uma questão com diálogo. Vamos lá. Qual das alternativas a seguir, se verdadeira, mais enfraquece o argumento de José? Bom, vou ler com vocês primeiro, depois vamos entender melhor, né? Muita gente não entendeu isso de enfraquecer. Deixa eu voltar aqui, depois a gente fala da certa. José, até meados do século XX, doenças gastrointestinais eram mais comuns em pessoas que compravam, em pessoas que compravam alimentos em comércio, dadas as precárias condições de higiene e limpeza, do que naqueles que produziam os próprios alimentos em casa. Felizmente, com o passar do tempo, os alimentos vendidos se tornaram cada vez mais saudáveis. E a informação da Maria. Mas a forma de produção de alimentos hoje usa bem mais insumos químicos que antigamente. A probabilidade de problemas causados por alimentos talvez não tenha melhorado tanto quanto você pensa. Então,
Vamos lá. Qual das alternativas mais enfraquece o argumento de José? Bom, qual que é essa ideia, né? Como trabalhar com esse aspecto aí do enfraquecimento? Gente, enfraquecer o argumento, enfraquecer uma ideia, tá? Não é negar. Negar é muito fácil, né? Eu poderia ler a informação do José e só falar, não, não é isso. Então eu neguei. Negar é dizer não, é ler um argumento e falar, não, está inadequado, falar, não, está correto. Isso é negar. Agora, enfraquecer é mostrar que aquela argumentação possui uma lacuna, tá? Vou dar um exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo das frutas para que vocês percebam essa ideia. Suponhamos que eu esteja produzindo, né, que eu escreva um texto falando que todas as frutas falando, não vou falar todas as frutas, não, que generaliza, né? Falando que as frutas cítricas auxiliam, né, o bom funcionamento do nosso corpo. Então, qual que é a discussão do meu texto? Né? Eu vou trazer dados e pesquisas e afins, afirmando que o consumo diário de frutas cítricas traz benefícios aí para o funcionamento geral do corpo. Então, esse é o meu texto. Como que eu vou enfraquecê-lo? Eu posso isolar um elemento. Ah, como assim? Eu posso dizer, gente, informação totalmente inventada, tá? Eu posso dizer que o limão, por exemplo, se consumido diariamente, contribui para o envelhecimento da pele. Então, eu mostrei que eu trouxe um exemplo, eu trouxe uma argumentação que enfraquece a ideia de que o consumo de frutas cítricas é benéfico para o bom funcionamento do corpo, né? Então, eu posso dizer lá que o limão contribui para o envelhecimento da pele, ou que o limão compromete ali o nosso paladar. Estou inventando isso tudo, tá, gente? Só para vocês entenderem. Então, indiretamente, compromete o funcionamento do nosso corpo. Esse é um exemplo de enfraquecimento. Então, aqui, a resposta, ela nem sempre, né, não aqui, né, nas questões de enfraquecimento, a resposta não tem relação com o que está sendo discutido, né, diretamente, mas com as ideias defendidas. Então, lá, olha, falei das frutas. Ao invés de retomar o aspecto frutas, né, eu fui diretamente em um elemento, né, tratei de peguei um exemplo, isolei um exemplo, né? Então, falei um pouco sobre o enfraquecimento. Mas vamos lá, dentre essas 5, qual que mais enfraquece? Lá na quarta alternativa, gente, vocês estão me perguntando por que eu não coloquei letra. Como a edição é virtual, na prova que eu recebi, era essa a correta. Mas vocês podem, né? Quem fez pode ter sido a primeira, pode ter sido a segunda, aí só para vocês não fixarem-se na ideia de que o gabarito é A, é B, eu sei por isso que eu não coloquei letra, tá bom? Conforme pesquisa anual, 87% dos alimentos das prateleiras excede o limite geral de resíduos químicos, confirmando a tendência de crescimento desde 2001, início da série. Então, qual que é o argumento do José? Vamos voltar lá, olha, que as doenças gastrointestinais eram mais comuns nas pessoas que compravam alimentos em comércio em relação àquelas que produziam em casa. Então, olha só, esse argumento mostra, né, que 87% excede o limite geral de resíduos químicos. Percebam que ele traz um exemplo, né? Ele traz um exemplo. Com o passar do tempo, os alimentos vendidos se tornam cada vez mais saudáveis. E ele já fala que, né, 87% excede o limite geral de resíduos químicos. Então, não é tão saudável assim, né? Se excede tanto, fica implícita a ideia que o consumo desses elementos químicos, de certo modo, vai ser nocivo para a saúde, né? Por isso que ela enfraquece. E fala, ó, com o passar do tempo, os alimentos vendidos se tornam cada vez mais saudáveis. Trouxe um dado que mostra que não. Ele não diz diretamente que não. Não, mas ele me faz supor que não, já que excede o limite geral de resíduos químicos.
tá? Essa é a que enfraquece. Chama a atenção de vocês para as demais que algumas não enfraquecem, né? Mas também não fortalecem, não tem relação com o texto, e outras são nas famosas conclusões irrelevantes. Observem aí, a última. Uma política pública de incentivo à implantação de hortas comunitárias poderia aumentar o acesso à alimentação. Fugiu do texto, né? Não estou falando de acesso à alimentação, né? Eu estou falando sobre, especificamente do fator doença. Né? Para ter a doença gastrointestinal, pressuposto lógico, é necessário que se tenha acesso ao alimento. As estatísticas do Ministério da Saúde mostram que quase 1.000 pessoas morrem diariamente no país em virtude de doenças gastrointestinais, mas não propõe nenhuma discussão sobre as causas ou origens dessas doenças, né? Então, por isso, ela não me atende. Segundo estatística oficial, os alimentos industrializados representam mais de 82% de todo o volume de alimentos comercializados no Brasil no último ano. A conclusão irrelevante aí, olha. Falei sobre alimentos industrializados, que eles são muitos, mas não enfraqueci nada do que foi dito pelo José, né? As chamadas hortas domésticas, espaços de produção de frutas, legumes e verduras em quintais, é uma característica nacional ainda muito presente, mas em declínio. Mesma coisa, né? Traz um aspecto do texto, mas não é capaz de enfraquecê-lo. Então, está aí comentada a alternativa correta. Espero que esse conceito de enfraquecimento tenha ficado claro, né? É interessante, é importante enfraquecer o texto, porque nas discussões você vai argumentar melhor e na escrita acadêmica, você quer corroborar ou você quer refutar uma teoria, você vai fazer isso com mais qualidade. Então, sigamos aí para a questão 5. Várias pessoas me pediram para comentar essa questão, então vamos comentá-la. E questão de número 5. Só olhando a pergunta aqui. Ótimo. Tá, no finalzinho eu respondo essa pergunta aqui, tá? Já vi aqui que vocês mandaram privadamente, mas eu vou responder no final, tá? Não vou esquecer, não. Então, qual das alternativas a seguir utiliza a estrutura de argumentação semelhante à do texto em termos de introdução, enumeração, causa e consequência? Bom, li o enunciado porque, gente, essa questão de estrutura de argumentação similar, ela foi quase entregue para o aluno. Nas questões anteriores, tá? Não é uma questão nova. Desde 2014, eu tenho questões de estrutura de argumentação similar na prova da ANPAD. E nas questões anteriores, ela não traz esse último detalhe em termos de introdução, enumeração e causa e consequência. A única colocação assinale dentre as alternativas a seguir aquela que apresenta uma estrutura de argumentação semelhante à do texto. O próprio candidato tinha que perceber como a argumentação se organizava, né? O candidato precisava aí dessa análise. Aqui não, olha, já fala em termos de introdução, enumeração e causa e consequência. Vamos analisar? Em 2020, a pandemia da Covid mexeu com a vida de bilhões de pessoas. Então, podemos entender que essa introdução, ou ainda, né, a gente pode perceber que é uma afirmação, né? A repentina ruptura empurrou o estudo, o trabalho, o lazer, o culto para o ambiente doméstico. Então, seria essa a enumeração. A ciência foi alçada ao papel de protagonista. O mundo prendia a respiração e usava máscara à espera de uma vacina eficaz. Então, essa seria a relação de causa e consequência. Qual que é a tarefa do candidato aqui? Buscar, dentre as 5 alternativas, aquela que apresenta essa estrutura, uma introdução, né, com uma afirmação, uma enumeração e uma relação de causa e consequência.
Então, nós vamos direto para a alternativa correta, depois eu dou a dica aí para responder essa pergunta, para poupar tempo. Essa questão é uma questão boa para a gente poupar tempo, tá? Então, vamos lá na alternativa correta. Olha lá, a segunda. A desinformação via redes sociais afetou o mundo afora a pandemia. Introdução ou afirmação, ok, né? Certinho. A avidez por orientação fez com que informações conflitantes, sinalizações divergentes, partidarização da crise inundasse o cotidiano. Enumerou? Sim. Aplicativos atingiram níveis recordes de uso. A mensagem sem comprovação convencia mais que o depoimento de um sanitarista experiente, uma relação de causa e consequência. Então, muito bem organizada aí. E a estrutura de argumentação, né? O próprio enunciado. Professora, não está igualzinho. Não, não está mesmo. Porque qual que é o nome? Estrutura de argumentação similar, semelhante. Então, essa é a mais semelhante em relação ao texto proposto, tá? Então, não é igualzinho, não. Vamos às demais. Antes de ir para as demais, tá? Essa questão ela ficou bem fácil, porque a estrutura de argumentação ela já está pronta para você. A introdução, a enumeração e a causa e consequência. Tá com pouco tempo? Escolhe um item. Eu vou procurar só. Eu sei que a segunda frase é só a enumeração. Então, eu vou ler todas as segundas frases. Aqui não tiver enumeração, eu risco. Eu vou ler só a primeira. Se ela não for uma introdução, eu risco. A última. Vocês podem fazer isso. Normalmente dá para eliminar pelo menos 2 alternativas, tá? Vamos lá, eu vou comentar as demais. Pós-verdade é um neologismo que descreve a situação na qual, na hora de criar e modelar a opinião pública, os fatos objetivos têm menos influência que os apelos às emoções e às crenças pessoais, né? Posso falar que é uma introdução grande, né? Grande, mas sim. O problema aqui, né? Contextos como o da pandemia são muito apropriados para o avanço da pós-verdade. Então, aqui eu não tenho o restante, eu não tenho nem a enumeração, e ali não se evidencia com tanta clareza uma relação de causa e consequência. Então, terceira, letra C. Falei letra, né? É hábito, desculpa. Uma fala bastante conhecida no mundo político pode ser aplicada ao conflito de atores públicos que caracterizou a pandemia no Brasil. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Essa que está aí para ocupar espaço, né, gente? Não tem ali enumeração ou causa e consequência, né? Teletrabalho é o serviço não externo feito fora do local de trabalho, usando tecnologias de informação e comunicação. Uma afirmação, um conceito, né? Olha que interessante, isso aqui tá boa, hein? Pode ser feito em casa, em cafés, coworkings, restaurantes. Niles é considerado o pai da expressão teletrabalho. Aí, ó, no finalzinho, não é uma relação de causa e consequência, traz ali um novo conceito pra gente, né? A expectativa de uma resposta robusta no combate sanitário e econômico ao Covid foi frustrada. A litigância entre níveis de governo gerou dissenso na articulação federativa. Não tem enumeração, eu não precisava nem ler até o final, né? Em vez disso, coordenarem ações, gestores escapam dos conflitos públicos, levando uma resposta subótima contra a Covid. Então, não precisava nem ter lido até o final. Então, estruturas argumentativas, analisar estruturas argumentativas não tem a ver com o conteúdo, tem a ver com o modo, com a forma como o argumento se organiza, como o argumento se estrutura dentro do texto. Então, questão comentadinha, vocês me perguntaram aí se tem como reduzir o tempo de resposta. Essa questão tem, outra, gente, infelizmente, não tem. O curso de raciocínio analítico, né, essa foi a pergunta, diferente do curso de português, o curso de português a gente é muito mais concentrado em resolução de exercícios. O curso de raciocínio analítico, ele tem uma parte teórica, tá? Mas essa parte teórica, ela não tá, eu não vou ficar me debruçando em livros, não. A teoria aqui são caminhos, são observações que fazemos acerca de cada um
desses enunciados, desses comandos, né? Hoje vimos 3 comandos diferentes e qual a estratégia, qual o menor caminho aí para responder essa questão, né? Qual a habilidade, qual o modo que eu vou ativar, né? Como diz um outro professor, qual chavinha que eu vou virar para que eu responda isso mais rapidamente? Exatamente essa a ideia aqui para o curso de analítico, tá? Então, agradeço muito a vocês a participação, agradeço também as perguntas, né? Às vezes eu parava aqui, eu ficava calada, eu estava aqui, mas era observando, lendo e buscando as dúvidas e as perguntas de vocês, né? Então, desde já agradeço. Conto com a participação de todos aí no nosso próximo curso, né? Quem não tiver o calendário pode me pedir que eu divulgo para vocês lá no grupo, tá? E qualquer dúvida, podem postar no grupo, podem compartilhar as dúvidas ou mandar de forma privada, que eu geralmente respondo no grupo, tá bom? Um abraço a todos vocês, né? Excelente restinho de semana aí e até mais.